Vamos conversar sobre relações, sobre sexo e sobre amor próprio. O meu nome é Catarina Beato e este é o podcast A Vida Resolve-se Sozinha. Bom dia, cá estamos novamente. A vida resolve-se sozinha, mas às vezes precisa de uma ajuda e eu acho que é importante em cada episódio do nosso podcast falar novamente e explicar-vos novamente que isto da vida resolve sozinha não é ficar deitado à espera que as coisas aconteçam, mas é antes termos a capacidade para parar e observar quando as coisas não estão a correr como nós gostávamos. E um dos temas tem a ver com a questão da intimidade do casal depois dos filhos. E a verdade é que a maioria, para não dizer a totalidade das mensagens que recebo são lamentos. E porquê lamentos? Porque por muitas teorias, por muitas dicas, não é, que nós deixemos, que vamos dando, que é preciso arranjar espaço, tempo, todas essas coisas, mas afinal onde é que há espaço? Onde é que há tempo? Onde é que depois das noites mal dormidas, dos miúdos que alguns demoram eternidades a adormecer, outros que acordam às 6 da manhã, as situações das camas partilhadas, as situações em que temos mais do que um filho e que há filhos espalhados pela casa e as camas, mesmo que sejam independentes e que os casais mantenham esse espaço sagrado da cama, a verdade é que muitas vezes são assaltadas à meia da noite. E, portanto, o que é possível depois de um dia de trabalho, depois de um dia em que as pessoas estão exaustas, ou antes desse dia começar, não é? Uma vez que é uma das dicas que quase sempre fica, é porque é que o casal não tenta acordar um bocadinho antes ou ter um espaço para si. Mesmo até a nível individual, eu não sei em relação a vocês, mas eu fico sempre entre o fascinada e o assustada com aquela teoria de que é fantástico acordar antes das 6 da manhã. Eu compreendo o conceito, compreendo, é um facto, mas não o partilho. Acho que não seria capaz de acordar antes das 6 da manhã todos os dias, ainda que isso me garantisse uma hora e meia de individualidade. Aquela ideia da individualidade com sono e cheia de cuidados para ninguém acordar em casa não é um conceito de individualidade que me fascina. Mas lá está, o que é que se faz, na verdade, quando nem sequer há vontade? Esta é a grande questão. Eu tenho a certeza que esta pergunta voltará, porque existem especialistas nesta área que têm dicas fundamentais. Hoje falamos um bocadinho na primeira pessoa e na experiência das mensagens que vou recebendo, e a questão é as limitações. Portanto, o que é que de facto nos limita nesta questão da intimidade? Eu tenho muito pouca legitimidade para falar do assunto, sou casada há 4 anos, portanto, se isso pode ser um sinal de esperança porque foi um recomeço, é também uma limitação, porque não conheço e nunca vivi uma relação amorosa longa em que esta questão da intimidade tem também todos os aspectos da monotonia e de uma relação que depois de muitos anos é preciso ser muito trabalhada e com muitas redescobertas para que a nível da intimidade as coisas se mantenham, mas eu e o Pedro vivemos uma relação a full time neste momento, porque eu trabalho em casa, o Pedro esteve até a Maria Luísa ir para a escola também com a Maria Luísa em casa e pronto. Como podem ver, eu costumo dizer que é mais ou menos como aos cães, portanto 4 anos, mas eu posso multiplicar isto por, sei lá, acho que somos casados aí há 16, vá, pronto. Mas voltemos ao que nos traz aqui, que não é só falar da minha relação, mas também das coisas que vou recebendo. E existe esta ideia de que o sexo é sobrevalorizado, ou seja, muitas mulheres, talvez por se sentirem desconfortáveis, obviamente na relação que têm, também consigo, portanto aqui temos pano para mangas para outras conversas, mas as mulheres sentem que é uma pressão, portanto existe na relação uma sobrevalorização, muitas vezes da parte do marido, do namorado, do companheiro, e elas sentem que não é tão importante para elas como para a relação. Eu acredito que, de facto, o sexo em si seja sobrevalorizado. A questão é que, da mesma forma que existe aqui a importância que depois na prática não vai dar nem melhorias, nem estragos à relação,
Por outro lado, desvalorizamos muito a questão da intimidade. E o que é que isto tem de diferente? Porque é que eu acho que esta distinção é importante, apesar de eu não gostar nada disto, de brincarmos com as palavras, porque não é daí que tiramos vantagem. Mas porque é que é tão importante perceber que a intimidade lá está, é desvalorizada e é aí que eu acho que minamos muitas vezes os nossos casamentos e os nossos namoros. Porque não é, às vezes são os pormenores, são os pequenos toques, são as mensagens, mesmo que não exista tempo, nem disponibilidade, nem espaço para uma relação completa, para um momento de intimidade do casal, eu acho que se a mulher, neste caso falo da mulher porque é desse lado que estou, se a mulher disser que tem saudades, que se um dos elementos da relação trabalhar essa vontade, se calhar à primeira oportunidade ou no momento em que de facto for possível isso acontece, mas não existe o esquecimento da relação. Isto é muito... Para mim é sempre muito ingrato falar das relações a dois com esta importância, porque eu acredito verdadeiramente que as pessoas podem ser felizes sozinhas, mas lá está, esta história do amor próprio é um mundo muito vasto e que traremos de certeza aqui à Vida Resolve Sozinha, mas não é isso que hoje eu vos queria partilhar. E as relações dão trabalho, é óbvio que dão trabalho, e muitas vezes as mensagens que recebo e aquilo que tento transmitir é nessa certeza de que somos seres individuais e que não vamos, de repente, por magia, por arte divina, muito aquela ideia do basta um amor e uma cabana, as coisas não vão acontecer por magia, vão precisar de trabalho. E se nós nos esquecermos de dizer ao outro que gostamos dele ou que temos vontade de estar com ele, e se esse tempo não existe, porque não existe, obviamente, o entusiasmo ou a disponibilidade de um namoro de início, em que as pessoas vão fazer tudo para estar juntas, ainda há toda, sei lá, os cheiros, as pessoas estão-se a descobrir e, portanto, há toda muita vontade e muita disponibilidade, muitas vezes porque, lá está, não existem filhos, não existem espaços ocupados, quanto muito é porque somos novos e ainda não temos casa própria, mas acredito que a maioria das pessoas que me ouve já teria casa própria e se calhar também já têm filhos de outras relações e, portanto, já temos aqui sempre elementos que ocupam o nosso espaço e que não nos fazem ter a mesma disponibilidade. Portanto, aqui as questões é que isto trabalha-se, e trabalha-se, lá está, dizendo ao outro aquilo que se sente. E o que é que eu acho que é que isso vai trazer de benéfico à nossa relação? É que mesmo que as coisas não aconteçam, o outro sabe que nós desejamos o mesmo que ele e deixam-nos aqui um bocadinho num patamar de igualdade e não naquela sensação de eu quero, o outro e o outro não quer, ou eu ainda a desejo, ou o desejo e ele já não me deseja a mim. Eu digo muitas vezes que aquilo que salva o meu casamento com o Pedro muitas vezes é aquele momento à noite em que os nossos pezinhos se tocam e nos procuramos fisicamente, ainda que de facto muitas vezes no meio há um filho, 2 filhos e as coisas não são assim tão simples. Mas muitas vezes, como vos dizia, era muita questão da falta ou seja, mais do que a falta de tempo, do que a falta de um espaço, do que a falta de mensagens que verbalizam aquilo que sentimos, é a questão da falta de vontade. Portanto, há muitas mulheres que expressam nas mensagens que gostam muito da pessoa com quem estão, muitas vezes é a pessoa com quem estão a formar um projeto de família, e querem esse projeto e acreditam nesse projeto, só que não há vontade. Eu não sou sexóloga nem nada que me aproxime disso. Peço sempre muita ajuda e trarei de certeza aqui à Vida Resolve Sozinha a Marta, que é a sexóloga que costuma colaborar comigo em alguns textos que vou fazendo sobre este tema, a Marta Coutinho. No entanto, em termos de experiência pessoal, e é engraçado porque quando eu digo isto, as pessoas em Catarina, é que é mesmo isso, uma pessoa tem quase vergonha de assumir. É que às vezes a preguiça está no começar e não tem a ver só com as relações, com a intimidade, tem muito a ver com tudo aquilo em que os primeiros, o despoltar exige
uma data de vontades, e seja força de vontade se estivermos a falar em acordar cedo ou ir treinar, seja vontade física quando estamos a falar do momento de intimidade na relação. E muitas vezes, como não é algo que esteja na nossa zona de conforto, quer dizer, nós não vivemos, felizmente, em permanente vontade de estar com o nosso marido ou com o nosso namorado. Felizmente, não é? Senão o que é que seria da nossa vida? Eu acho que uma vez vi um filme sobre isto e, coitados, não é? Não poderíamos viver em permanente grau de excitação, seria absolutamente desumano. No entanto, e principalmente quando existem outros fatores, nomeadamente filhos, emprego, contas para pagar, tudo isso vai descendo, né, na nossa ordem de prioridades, vai sendo empurrado, porque isto é uma questão de sobrevivência. E os filhos precisam de nós, nós precisamos do emprego porque precisamos de dinheiro, não é? Tudo isto era muito mais fácil se fôssemos todos muito ricos, mas eu até acredito que os muito ricos também tenham momentos maus a este nível. E a questão é que nós vamos empurrando, não é? Estas questões de intimidade. E se pensarmos, hoje, aquilo que me traz aqui é a questão da intimidade em casal, mas pensemos nisto até naqueles minutos que tiramos para pôr creme depois do banho e pensarmos como é que eu me estou a sentir com o meu corpo. Não faz parte de todo da nossa lista de prioridades, não é uma questão de sobrevivência do nosso projeto de família, os nossos filhos precisam de nós antes disso, não é? E vamos empurrando. Imaginam, não é? Que isto é assim imaginem o nosso calendário ali no computador e nós temos ali no topo em que dizemos, olha, escrevemos qualquer coisa como intimidade, e depois entra o almoço dos miúdos, preparar o almoço dos miúdos, que vai entrar acima disto, porque de facto é uma questão para aquele dia, é urgente. Depois entra a reunião, e depois, imaginem, algo que vai sendo empurrado, e na nossa lista de coisas por fazer fica, sei lá, se calhar num lugar em que teríamos que carregar, clicar no ver mais, porque já nem sequer está na zona visível. E se falamos do computador, imaginem a zona visível do nosso cérebro. É aqui que está esta questão da intimidade, seja connosco, seja no casal. E eu tinha esta minha grande amiga que está com o namorado que conheceu aos 16 anos e que dizia, olha, eu tenho uma regra, só custa começar. E o começar era o quê? Ela obrigava-se aos primeiros instantes de intimidade. E agora dizem, mas Catarina, que horror, que violência, isso é completamente contra tudo aquilo que nós dizemos de respeito pelo corpo. Não estamos a falar de tudo. É óbvio que se uma pessoa, depois de contrariar esses segundos de preguiça, de inércia, em que estamos a sair da nossa zona de conforto, em que estamos a ir buscar aquela prioridade que nem sequer está na nossa zona visível, e se for uma questão desconfortável a nível físico, zero, stop, parem, não é disso que estamos a falar de todo. Nós estamos a falar daquele primeiro passo, do primeiro contacto. Eu lembro-me de ler alguns de uma sexóloga que dizia que as relações sexuais do casal deviam estar no calendário, estar no nosso horário, assim como está a natação dos miúdos, o judo deste, a explicação do outro. Ela dizia isto no sentido, lá está, de que era uma obrigação do casal. E não estamos a falar, obviamente, só da ideia da relação sexual completa, mas aí eu abro aqui um parênteses, porque a vida resolve sozinha, mas muitas vezes de todo se vai resolver nestas questões da intimidade e, portanto, se há desconforto físico, se de facto uma relação sexual significa sofrimento, seja para a mulher ou para o homem, é preciso procurar ajuda médica e não passa de todo por pensarmos só na questão da vontade, onde é que está a intimidade, mas podem ser questões físicas importantes e aí procurar um bom médico, seja a vossa médica de família, seja de facto alguém ligada diretamente a estas questões, como uma sexóloga, e perceber o que é que fisicamente não está bem. Portanto, vamos fazer este parênteses porque é importante, porque, atenção, há muitas mulheres para quem uma relação sexual é muito, muito penosa a nível físico, e isso tem explicações em termos clínicos, ou seja, em termos do nosso corpo. Ou às vezes procurar alguém que fale um bocadinho destas questões. Eu espero trazer ao podcast algumas mulheres que trabalham nestas áreas do perceber o corpo da mulher, e também existe certeza no masculino, embora eu não esteja tão próxima, porque é uma questão aqui que fica na minha lista de coisas para pesquisar, porque muitas vezes falamos só destas questões da sexologia para as mulheres e pouco
para os homens. Talvez porque estas questões da masculinidade são mais... vão buscar outras questões de ego e que não são tão fáceis de falar, mas eu acho que é importante e vou pôr aqui na minha lista. E como vos dizia, este contrariar da inércia, da preguiça, da zona de conforto, é um pequeno clique em que nós, da mesma forma, quer dizer, se perguntarem a qualquer pessoa que tem uma vida muito ocupada, a uma mãe que está no sofá e lhe perguntares, olha, mas agora queres ir treinar? As primeiras vezes a pessoa vai dizer, não quero ficar aqui no meu sofá. E que eles sabem... É engraçado, nós falamos sem preconceitos ou sem grandes limitações dessas sensações quando vamos treinar, quando marcamos um treino, não é? Dizemos, eu detesto começar, detesto o momento em que tenho que ir treinar, mas cada vez que acabo o treino sou outra mulher, sou outra pessoa, sinto-me tão melhor. Porquê? Lá está, atenção, nota importantíssima, não sou médica, mas isto envolve hormonas, é uma questão física, não é só o nosso bem-estar porque estamos apaixonados pela outra pessoa, se for o treino porque em termos físicos sabemos que vamos atingir determinados objetivos e isso é importante, não. Nós estamos a falar de hormonas, estamos a falar do corpo dar vários estímulos de bem-estar que nos vão fazer sentir muito melhor. E quantas são as pessoas que dizem, não, eu detesto o momento em que vou ao ginásio, detesto o momento em que começo a correr, mas depois sou outra pessoa, sinto-me tão melhor, sinto-me pronta para enfrentar o dia, todas essas coisas que se costumam dizer. E falamos pouco disso, ou com algum preconceito, falamos pouco disso na relação de intimidade ou na relação sexual, lá está, na rotina com a pessoa com quem estamos, porque a novidade é quase sempre, está lá no topo das nossas prioridades, mesmo que nós tenhamos mais 1000 coisas por fazer, não há nada a fazer, é a realidade. E então, esta minha amiga que está de facto há muitos anos com o namorado que conheceu nessa altura, dizia isso que era quase uma regra. E eu acho que faço dela um bocadinho a minha regra e convido as outras mulheres e os outros homens a fazerem isso na sua relação, no trabalho pela sua relação, em que dizem, não, agora eu vou desafiar o meu marido, vou desafiar a minha mulher para um momento nosso. E às vezes não podemos ser muito ambiciosos, não é? Porque se ir ao ginásio exige 1 hora, às vezes no meio da corrida do dia e dos miúdos, se calhar sobra pouquinho tempo, mas vamos ser assim, vamos desejar 5 minutos não vos bastarem, se calhar vão fugir 10, vão fugir 15, vão procurar a melhor maneira, sei lá, porque é que em vez de marcamos tantas vezes para ir ao cinema e arranjamos maneira de pôr os miúdos nos avós para irmos ao cinema, e porque é que não havemos tirado esse tempo que é tão precioso, não é? Diz-se, e é verdade, que hoje o tempo é aquilo que vale mais dinheiro nas nossas vidas. Não é inventem esse tempo, porque infelizmente não existe tempo para inventar, mas existe, lá está, existe a agenda. A Marta Coutinho, a sexóloga Marta Coutinho, faz muito também este chamamento do ponham na agenda, não é? É quase a ordem do especifiquem, olha, se isto para nós é importante, se calhar já pensaram na quantidade de discussões, de mal-estar, às vezes de alguma pressão. Agora, era quase como se voltássemos aqui ao início, que é, isto é tudo muito giro, mas as relações têm outras dores, outras mágoas, outras coisas que fazem com que, por muito que seja muito bonito, ou por muito até que exista a vontade física, temos tudo o resto muito bloqueado, ou porque discutimos, ou porque de facto os miúdos nos estão a absorver muito, porque existe alguma questão que não está tão fluida, e nós sabemos que isto com os filhos, se existir já acontece isso, não é? Aquele momento em que, olhem, agora inverno, eu posso-vos falar sobre as noites consecutivas das tosses da Maria Luísa, ou das noites em que o Afonso também tosse, ou depois o Afonso que tem uma questão na escola, ou eu que quero saber se está tudo bem com o Gonçalo que está fora. Há tantas preocupações que nos limitam o cérebro e deixar uma parte do cérebro disponível para tudo isto, e depois ao dia-a-dia em relação ao casal, não é? As pessoas dizem-me, no outro dia houve no Instagram uma brincadeira, não, uma conversa, porque alguém me disse que eu transmitia uma imagem muito cor-de-rosa da minha relação com o Pedro. Eu acredito que as fotografias, para mim, a imagem é quase sempre cor-de-rosa. Eu não escolherei, nem irei parar uma conversa menos bonita para tirar uma fotografia e partilhar com as pessoas no Instagram.
Não vou, da mesma forma que não irei interromper uma birra dos meus filhos para pôr no Instagram. Não sinto que isso é uma partilha que é, para além de desnecessária, é um momento em que eu não estou disponível para registar. E, portanto, é óbvio que eu não registro os meus momentos menos bons e até maus que passo na relação. Mas a minha relação, assim como a relação de qualquer casal, mesmo que nós tenhamos aquela visão idílica, romântica, de redes sociais, vamos esquecer as redes sociais e vamos pensar nisto há 20 anos, em que as pessoas estavam a falar da relação de alguém que só vemos e pensamos, olha, a relação destes dois é perfeita, porque de facto só os vemos de mão dada, porque vemos que eles têm imensa empatia, imensa cumplicidade. A relação deles pode ter tudo isso, ou a minha relação com o Pedro pode ter tudo isso, mas também tem um outro lado, como diriam assim, aquelas coisas mais... falta uma palavra, mas sabem, aquele mundo, uma conversa assim mais espiritual, em que dizem que em tudo o que há luz há sombra. Eu acho esta expressão sempre muito, apesar de todo o meu discurso ser um bocadinho mais racional, esta questão da luz e da sombra é válida para tudo, não há nada perfeito. E nós podemos idealizar que a relação dos outros é perfeita. Eu acho que eu partilhei uma vez isto, mas vou partilhar isto em áudio porque é importante. Eu até uma determinada idade achava que as pessoas que eu considerava perfeitas, e podem se rir à vontade, mas para mim o meu top, a pessoa que o número 1 de todos os meus rankings era o Ramalhianes. Não perguntem porquê, nunca se descobriu porquê, apesar de eu obrigar os meus avós a levarem-me às cavalitas de tudo o que fossem momentos em que Ramalhianes ia em campanha eleitoral à Figueira da Foz, nunca se descobriu a razão deste meu fascínio, mas para mim o homem era um homem perfeito, portanto ele vivia ali num patamar acima do comum dos mortais. E então, para mim, aquele homem, o Ramalhianes, não ia à casa de banho, ponto. E eu acho que é assim que nós visualizamos as relações, que nós tomamos como perfeitas. Portanto, alguém que chega ao Instagram, vê alguma das minhas partilhas, muitas vezes de gratidão para com o Pedro, e pensa, a relação deles é perfeita, não há discussões, não há o lado de sombra ou escatológico, naquele caso do Ramalhianes. Portanto, não existe o outro lado. Existe, claro que existe o outro lado, não é? E isto é importante para perceberem, é que quando há filhos, atenção, é óbvio que quando não há filhos as relações passam exatamente pelas mesmas coisas, mas eu hoje falava um bocadinho desta questão do não haver espaço, até muitas vezes espaço mental na cabeça das mães, e portanto na minha relação com o Pedro, imaginem que há filhos que ainda por cima não são da relação e que trazem desafios muito interessantes e que de certeza, e está na lista e falaremos sobre eles, mas há filhos, há muita falta de tempo, há muitas incertezas em relação a dinheiro, por exemplo, porque eu trabalho por conta própria e o Pedro, depois de ter estado numa situação de desemprego também, e há um lado negro em todas as relações. E a questão é nós optarmos, como um projeto de vida, por trabalhar ou não este lado mais negro e esforçar-nos pela relação no objetivo de que ela funcione. Pode não funcionar na mesma. Não é? Eu costumo dizer ao Pedro que mesmo que a coisa não funcione, uma vez que isto foi a minha terceira tentativa, ele vai ficar sossegado lá em casa a fingir e nós continuamos a tirar fotografias perfeitas para o Instagram. É mentira, não seria capaz de tal coisa, mas dizia-vos, e aqui é que eu acho que é o importante e que eu gostava de vos deixar como mensagem, é que aceitarmos que nós somos muitas mulheres a sentir isto e provavelmente muitos pais homens pais, que sentem o mesmo. Nós somos mesmo muitas mulheres mães. Eu não vou dizer 100%, porque acredito que toda a regra tem a exceção e existem de certeza mulheres que não partilham estes problemas e que passarão por outros, mas a questão é, nós somos muitas a sentir isto, a sentir esta falta de tempo, esta falta de disponibilidade, este medo de não conseguir voltar a ter uma relação íntima depois dos filhos surgirem, porque há imensas transformações do corpo. Deixarei, de facto, essa conversa para mais sobre esta questão do amor próprio, mas compreendem que não é uma coisa em que vocês estejam sozinhas. Portanto, não é uma coisa em que aquela relação que vocês olham e pensam como perfeita não passa por estas relações da intimidade, por estas dúvidas sobre a intimidade, sobre esta dificuldade. E
E aí a frase é feita, mas as relações dão trabalho. E dão todas elas, não são só as amorosas. Não é? O amor das amizades dá trabalho, o amor que sentimos pelos nossos pais, pelos nossos avós, dá trabalho, no sentido de que tem que ser, exige que nós possamos organizar um bocadinho a nossa agenda para viver esse amor. E da mesma forma que se tivermos a avó que adoramos e que nos vai amar de certeza para sempre, nós temos que a visitar. E numa relação, por muito que possamos acreditar que o amor é para sempre, nós também temos de vez em quando que visitar a pessoa com quem estamos. Não é? Temos que ter um bocadinho de tempo para estarmos só os dois, seja a conversar, a dar a mão, a procurar o pezinho durante a noite, ou de facto num momento mais íntimo, mais quente, mais de uma intimidade muito mais completa, porque de facto a questão de associarmos a relação romântica à intimidade não é uma ideia, não é uma coisa que inventaram, é algo que distingue o casal de outra relação qualquer. E não é que eu, por acaso, gostava muito de conversar com algumas pessoas que vivem relações em que não existe uma intimidade completa, mas existirá de certeza alguma coisa que os une. Mas isso eu acho que são exceções e eu não vou por um caminho difícil como esse. Aqui é deixar esta ideia de que somos muitas mulheres a passar pelo mesmo. Quase 100% de uma mulher que passa por um parto e que tem filhos, seja por um parto, seja por um momento em que entra um filho na nossa vida, o cérebro vai estar muito focado nisso. São questões animais, não é só nosso, dos comuns humanos, mas depois é decidir, olha, eu quero ou não quero trabalhar a minha relação, quero ou não quero esforçar-me pela minha relação, quero ou não quero sair daquela zona, daquele pontinho de conforto em que de facto a vida não se vai resolver sozinha, porque nós precisamos de tomar iniciativa ou de convidar o outro a tomar iniciativa, seja através de uma mensagem, de um toque, de um olhar, para que possamos estar um bocadinho a dois. E agora, antes de me despedir, até ao próximo episódio, eu gostava aqui só de ver as mensagens, porque eu perguntava aqui o que é mais difícil numa relação depois dos filhos, e as mulheres respondem obviamente esta história de não deixarmos de ser mulheres, e eu acho que é aí que entra a intimidade, sem dúvida. E é engraçado porque lá está, não julguem nunca que estão sozinhas quando sentem estas coisas, que é as mulheres quando têm filhos, é hormonal, não é? As nossas grandes amigas hormonas, da mesma forma que somos mulheres que somos cíclicas e que temos toda a questão ligada ao nosso corpo, os filhos trazem muitas transformações que às vezes têm que ser geridas, e portanto eu acho que deixar esta ideia de o que é isto, não nos esquecermos de sermos mulheres depois de sermos mães, não querendo de todo, eu não sou nada defensora da ideia de que temos que deixar, ou seja, de que temos que deixar de ser mães para sentirmos novamente mulheres. Eu acho que depois de sermos mães nunca vamos deixar, nunca voltaremos a ser quem éramos antes disso. Acredito que isto acontece o mesmo aos pais, apesar de ser um bocadinho menos físico, porque não são diferentes e somos diferentes, mas procurarmos sempre um espaço para não deixarmos de ter a nossa essência e aquilo que somos, e que é aquilo que nos vai permitir de certeza sermos melhores mães, mulheres e mulheres íntimas da pessoa com quem estamos, mais felizes, e é isso. Portanto, a vida resolve sozinha e devemos estar atentas, mas neste caso não podemos esperar que as coisas aconteçam sozinhas. E pronto, espero por vocês. Mandem perguntas, espero por isto é assim, né, este jeitinho de consultório sentimental, portanto estejam completamente à vontade para enviar as vossas perguntas, seja por mensagem direta no Instagram, seja por e-mail, para catarinabeato@gmail.com, e cá nos encontramos daqui a uma semana, e até lá desafio-vos a dizerem para vocês, daqui a uma semana, quando estiverem a ouvir mais um episódio da Vida Resolve Sozinha, e pensarem, caramba, pelo menos esta semana foi uma boa semana a nível de intimidade.
Até para a semana.